Então nós vamos ler hoje a primeira epístola de João. Pode abrir, capítulo 1, versículo de 1 a 4. O primeiro século havia se passado, o primeiro século da era cristã. Estamos chegando ao fim do primeiro século da era cristã. Já haviam sido escritos 3 evangelhos, todas as epístolas paulinas, e esses documentos se tornaram preciosos para a igreja em toda a Ásia Menor e em todo o Império Romano. A igreja estava dispersa, ela estava dispersa por causa de estar crescendo muito para todos os lados e por causa da perseguição. Então, essa primeira carta foi escrita praticamente junto com o Evangelho. João escreveu o Evangelho, o 4º Evangelho, nesse contexto, e escreve praticamente junto essa primeira carta que nós vamos ler, tá? Nessa epístola, o João, ele combate uma doutrina falsa que começa a invadir a igreja. Isso não é uma novidade do nosso tempo. A gente começa a olhar as igrejas e a gente vê várias doutrinas, a gente começa a ouvir os pregadores na televisão e a gente começa a ver várias doutrinas estranhas, né, ao Evangelho. Isso não é uma novidade do nosso tempo. Já lá na igreja primitiva, João se depara com o gnosticismo, uma doutrina falsa, que era bancada por falsos mestres no seio da igreja. Essa doutrina, ela afirma que a matéria é ruim, o corpo é ruim, o físico é mau, mas o espírito é bom. E somente pelo conhecimento de alguns iniciados, alguns iluminados, é que o espírito do homem pode chegar até Deus e se libertar da prisão material do corpo. Essa é a doutrina do gnosticismo. Basicamente era isso. E como eles afirmam essas falsas, como eles fazem essas falsas afirmações, eles vão fundamentar em alguma coisa. Então, por exemplo, eles não creem e ensinam ao contrário de que Jesus veio em carne. Porque se a carne é ruim, se a carne é má, Jesus não veio em carne. Então eles atacam a doutrina da encarnação de Cristo, tá? E eles questionavam a prática das virtudes cristãs. Então a vida reta, a vida de santidade, tudo isso aí era questionável. Então eles tinham um padrão moral absolutamente baixo, né? Praticavam toda forma de moralidades na sua vida pessoal, porque a carne é má, a carne faz parte do problema da carne, tá? Mas o espírito é bom, o espírito vai então debaixo de um conhecimento da mente, vai chegar até Deus por causa do conhecimento, né? da agnose, né? Então, o que Paulo vai firmar dentro do contexto dessa carta, dessa epístola? Ele vai firmar o conceito de que Jesus veio em carne, e que que eu falei o quê? Falei Paulo? O que João vai afirmar? A minha esposa está ali atenta. Às vezes eu troco mesmo, presta atenção e me fala. O que João vai afirmar nessa epístola? Ele vai afirmar que Jesus veio em carne, tá? Ele vai afirmar que vida reta e amor entre irmãos faz parte da vida cristã, da prática da vida cristã. A vida reta e o amor ensinado pelo apóstolo, que nós vamos ver nessa epístola, também no Evangelho de João, mas nessa epístola também, tá certo? É como ele vai combater essa prática de imoralidade primeiramente, e depois também esse individualismo, esse egocentrismo, esse individualismo altivo dos gnósticos, mestres falsos na igreja, que estavam lá falando coisas que não tinham nada a ver. João, e fazendo, né?
E João, ele é o último apóstolo vivo. Você tem noção disso? Não tem mais nenhum apóstolo nessa altura do campeonato. Ele era uma lenda viva na igreja, porque ele foi o último dos apóstolos. Estava vivo já, em idade avançada, e foi o único que não morreu, porque o restante morreu martirizado. E esse decano, João, sente o impulso sobrenatural do Espírito Santo de escrever o quarto evangelho e escrever essa epístola, por conta dessas falsas doutrinas, desses falsos mestres que estavam agora deturpando a mensagem do evangelho. Essa primeira carta, ela é destinada aos cristãos em geral, tá? Ele não destina como Paulo destinou a Éfeso, né? A igreja de Éfeso. Ele estava na igreja de Éfeso. João, depois de trabalhar na igreja de Jerusalém, junto com Pedro e tal, e está lá como um dos líderes, Pedro, Tiago, João, um dos líderes da igreja de Jerusalém. Nessa fase da vida, ele se desloca e mora em Éfeso. Ele vai ser um dos líderes da igreja de Éfeso. E ele então destina essa carta para a igreja em geral, porque era uma doutrina que havia se infiltrado em diversas igrejas cristãs. Então ele passa uma carta sem um destinatário. Por quê? Porque assim essa carta rodava as igrejas. Ele é o último apóstolo vivo. As outras epístolas dos apóstolos já circulavam as igrejas. Era um documento precioso para os irmãos se firmarem na fé cristã. A doutrina apostólica de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Judas, de todos eles, já estava na mão das pessoas. Agora João também vai passar, e ele vai bater de uma forma, você pode ver que ele vai usar muitas vezes a frase, nós sabemos que, por quê? Porque ele está preocupado em enfatizar o que era verdadeiro. Tem algumas coisas que nós sabemos, então partimos disso que nós sabemos e concluímos outras coisas que são contrárias ao que estão se falando aí, ao que as pessoas, os mestres estão falando aí. Então ele começa a enfatizar partindo de uma coisa já fixa, um conhecimento já adquirido, um conhecimento já fundamentado, que não há dúvida. E aí ele começa, partindo do que é sabido, a contradizer as heresias dos gnósticos na igreja de Éfeso. A primeira epístola, ela é, por isso, como ela não tem um destinatário, são chamadas de epístolas católicas, universais, epístolas gerais, porque são epístolas que são para todos os cristãos, não depende de igreja X, Y, mas todos os cristãos da época, tá? Elas também não trazem que essa epístola é de João, embora seja o nome de João. Nas escrituras a gente já encontra pelo menos uns 5 João, né? Diferente, pai de Pedro, o João apóstolo, né? Filho de Zebedeu, esse, né? Que nós entendemos que é o autor da epístola, que os estudiosos entendem que não há dúvida, apesar desse monte de João, não há dúvida de que é o João, apóstolo de Jesus Cristo, aquele conhecido como discípulo amado, que reclinava a cabeça no peito de Jesus, né? Então nós estamos falando de alguém que tocou Jesus, estamos falando de alguém que sabe que ele era corpo, ele era homem, humano, ele era carne, né? Então, João vai viver em Éfeso até ser preso por causa da sua fé, do testemunho da sua fé, na ilha de Patmos, onde ele tem a visão do Apocalipse. Só então ele escreve o Apocalipse, certo? Esse é o contexto dessa carta que nós vamos ler, mas nós hoje só vamos ler 4 versículos. O que era desde o princípio, 1 João 1, versículo 1 ao versículo 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho,
e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. O apóstolo João, ele começa já de cara nesse texto, ele começa destacando a divindade de Jesus. Ele começa por esse ponto. Ele fala da divindade, o que era desde o princípio, aquele que era desde o princípio. Ele fala assim, isso tem muito a ver com o Evangelho de João. Se você abre lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, você vai ver o mesmo autor, né, falando uma coisa muito parecida. Ele fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio aqui se refere de uma forma muito clara no princípio da criação, porque só a criação tem princípio, porque Deus triuno não tem princípio de dias. O que era desde o princípio, o que estava lá no princípio da criação de todas as coisas, ele se refere ao verbo, que ele estava com Deus nesse princípio. Quando Deus diz haja luz e houve luz, ele estava com Deus. O que João está dizendo é que Jesus é Deus. O que João está dizendo é que Jesus estava no princípio da criação. Ele fala isso com muita clareza no Evangelho de João. Na eternidade passada não existia o mundo visível. Essa é a primeira interrupção divina da eternidade, quando ele cria o mundo físico, visível, quando ele cria do nada todas as coisas. Ele cria o universo, todos os planetas e todas as estrelas e todos os satélites em todo o universo, um universo que a visão humana se diz infinita, porque eu não sei onde para aquilo lá. Não tem ciência humana ainda para saber onde chega. Quando Deus interrompe a eternidade criando, Jesus estava lá. É isso que João está dizendo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele diz mais na frente. Nós estamos falando aí é o mesmo texto que está em Gênesis 1:1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Esse é o princípio da criação, porque Deus não tem princípio de dias. Eternidade, no que diz respeito a Deus, é não ter início e não ter fim. Algo incompreensível para nós. Nós estamos falando de um ser majestoso, muito longe de nós. Deus, Elohim é o nome usado no hebraico para se referir a Deus, lá em Gênesis 1:1. Elohim é um termo genérico para se referir à divindade, a divindade suprema, o Deus supremo. É um termo genérico, mas é uma forma plural. No Antigo Testamento não se tinha essa noção. É uma forma plural, Elohim. Deixa espaço para a revelação do verbo e do Espírito que já pairava sobre as águas. No início da criação, a Trindade atua na criação. Nós estamos falando de um ser que fez o homem à nossa imagem e semelhança, está aí no seu texto. Façamos o homem, não é um criador, são três em um. Deus triuno, só que essa revelação no início, no Antigo Testamento, não era clara. Quando vem Jesus e ele envia um outro Consolador, é que nós vamos ter uma
completa visão de quem é Elohim. Quando eles usam para falar do verbo, quando João usa para falar do verbo, ele usa uma palavra grega, ele usa o logos, a palavra é essa. Quando ele fala no princípio era o verbo, ele fala no princípio era o logos. É uma palavra grega que tem um significado, uma palavra. É por isso que é traduzido por verbo, porque é uma palavra, mas não é uma palavra, é uma palavra dinâmica, é uma palavra viva, é uma palavra que expressa conceitos, é uma palavra que exprime pensamentos. Para os gregos, isso, João, quando está escrevendo, e ele usa o logos para se referir a Jesus, ele se lembra que no Antigo Testamento, em muitas ocasiões, quando se refere à pessoa de Deus, se refere à palavra, como se referindo à pessoa de Deus. E ele usa a expressão o logos. Logos é a palavra grega da onde vem a lógica, né? Raciocínio coerente, que leva à verdade. É um raciocínio coerente que dá a verdade. Mas essa palavra ela é grega. E ele tira. O grego era falado, né, gente? No Novo Testamento, todo mundo falava o grego. Tá certo? Mesmo pessoas eram um grego helenístico. O grego koiné era um grego que foi usado por 300 anos antes. Alexandre o Grande domina, ele se torna o senhor do Oriente. E ele impõe a cultura grega sobre as nações que estavam sob o seu domínio. Então, desde a Índia até a Europa, se impõe que se aprenda o grego. Um grego koiné, um grego popular, um grego mais facilitado, um grego helenístico, que vai então divulgar a cultura grega. E ela está até hoje, né? Democracia, política, acabamos de orar por isso, né? Democracia, política, são palavras gregas que estão no meio do português. Quantas palavras gregas de um povo que dominou 300 anos antes de Cristo, não é? Então nós temos a influência do grego. O grego, agora essa palavra, o que ela significava para o grego? 500 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, nós estamos vivendo aqui 100 anos depois de Cristo, né? E Heráclito diz o seguinte, que o logos é o conjunto harmônico de leis que comandam o universo. Olha só o que João, ele olha, ele vê, pá, é Jesus. É o conjunto harmônico de leis que comandam o universo, formando uma inteligência cósmica onipresente. Porque tudo funciona por causa dessa inteligência cósmica, desse verbo, dessa palavra. As coisas se mantêm por um poder da palavra, emitida por Deus triuno. Prontamente, o apóstolo João utiliza essa definição e diz: é Jesus. Ele é a palavra viva de Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Isso está lá em 1 João, no Evangelho de João. Quando você lê o primeiro capítulo, ele está falando tudo isso. O verbo era Deus, e o verbo estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus estava na criação com Deus. Jesus, como homem, nasceu no ano zero. Como Deus, ele é eterno, não tem princípio de dias. Você vê em diversos textos das Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento, se referindo ao Messias como alguém que não tem princípio de dias. Ele afirma que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que João está dizendo é o seguinte, gente, eu estou falando para vocês, agora ele está falando na primeira epístola de João, lá no início, ele está falando o seguinte, o que era desde o princípio, né? Ele está falando assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, e que nós contemplamos, e as nossas mãos apalparam.
O que nós vimos a respeito do verbo da vida é algo impressionante. Nós vimos esse ser criador, esse verbo criador, se tomar forma na nossa frente. Eu não tive dúvida quando eu vi aquele homem, é Deus em pessoa. É isso que João está dizendo. Ele é o unigênito do Pai, ele é o único homem gerado por Deus. O único homem de todos os homens que já andaram nesse planeta. Nós vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. De todos os seres humanos que pisaram nesse planeta Terra, só um foi gerado por Deus, Jesus Cristo. Essa mente, essa inteligência cósmica onipresente, esse poder que comanda e sustenta o universo, se fez carne. E nós vimos, ouvimos e apalpamos. João reclinou a cabeça no peito de Jesus. É esse que está falando aqui agora. Não é Paulo, não é como eu disse aí, é João, que reclinou no peito de Jesus. Ele falou: eu toquei nele, se fez carne. Essa conversa fiada, não vou mais ouvir isso, de que ele a carne é má. Se a carne fosse má, ele não descia e não encarnava. Esse conceito está errado. É isso que João está falando. Não dá para eu ficar ouvindo mestres falando que a carne é má, como se isso. O ser humano é mau, e é ele como um todo. Ele é mau na sua carne, ele é mau na sua alma. A sua alma peca, e não é carne. O ser humano decidiu pecar contra Deus, não está ligado à carne. E por isso então eu posso viver uma vidinha aí que eu posso fazer de tudo e está tudo certo. O mal que eu faço na carne não tem problema. Pelo contrário, qual é o propósito da encarnação? Por que Jesus encarnou? O que nós vimos e ouvimos, o João diz, nós comunicamos a vocês, para que possamos ter comunhão, para que a gente possa andar junto. O propósito da encarnação de Cristo, dentre outros, comunhão dos seus, que a gente não tenha mais inimizade. Por isso Jesus encarna. O propósito da encarnação é a remoção dos pecados da humanidade. O propósito da encarnação é que o nosso pecado seja removido. Você quer ver uma coisa? Está lá em Hebreus 2, 16 a 17, fala assim: pois ele, Jesus está se referindo no texto, Deus não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Então do que nós estamos falando aí? Ele tinha que ser semelhante a mim, porque ele não socorre a anjos. Então ele não deveria morrer como um anjo. Anjos também pecaram, mas na sua sabedoria Deus não socorreu anjos. Eu não sei, ele é o Senhor, mas a descendência de Abraão. E aqui ele fala de mim e de você. Ele fala daquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, porque é aquele que pela fé, né? Quem é descendência de Abraão? São os hebreus? Também na raça são os hebreus, na carne são os hebreus, mas é todo aquele, né? Deus pode fazer dessas pedras filhos de Abraão, né? Jesus fala. Então é todo aquele que creu em Jesus como Senhor e Salvador. Então ele está falando aqui que ele precisava vir semelhante. Por quê? Porque precisava alguém
E quando ele fala de propiciação, e aí a gente é um palavrão, né? Propiciação, não quero nem saber direito o que é isso aí, né? Nós estamos falando de que o contexto da propiciação vem do Velho Testamento. Nós estamos falando de um contexto em que todos os seres humanos têm isso gravado na sua mente, que eu faço alguma coisa errada e eu tenho um peso sobre mim. Deus se ira com o meu pecado. Só que os gentios não tinham conhecimento exato de Deus, então eles adoravam deuses. Então, desde o início da vida humana, promovem sacrifícios para expiar a culpa. Desde o início, as religiões, e ainda hoje se faz isso, né? A gente vai ouvir falar disso lá em Israel, impressionante, sacrificando a Baal os seus filhos. Eles querem sacrificar alguém que seja inocente, aparentemente inocente. Nós nascemos em pecado, mas todo mundo acha que não, a criança, ela é inocente, ela não tem culpa, não tem pecado e tal. Então sacrifica-se crianças. Gente, aqui na América do Sul, no passado, estou falando no reino de Israel, né? Que isso aconteceu no reino de Israel. Você vê como Deus se indigna. A nação de Israel foi extinta pelos assírios. Só permaneceu a tribo de Judá, só permaneceu 2 tribos. Nós só temos hoje descendência de Abraão, só temos física, né? Descendência genética de Abraão, só temos tribo de Judá e tribo de Benjamim. São as 2 tribos que ficaram debaixo do governo da descendência de Davi. Deus extinguiu a nação de Israel e não poupou profetas, e cada um que Deus mandou, o povo matou. Falei para vocês, Isaías foi cerrado ao meio, Zacarias morreu no altar, apedrejado, e assim foi. Então, o que nós estamos falando é que Deus se indigna com o pecado, e essa ira de Deus, ela se revela do céu. Está lá, isso está falado lá em Romanos. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Detém a verdade pela injustiça. Então, propiciação é o ato do homem querer tornar Deus, um Deus propício a si. Se tornar propício, se tornar favorável. Propiciação é isso. Então Jesus, ele é a propiciação pelos pecados do povo. Ele é quem ameniza a ira de Deus sobre os pecados. Agora isso logicamente é algo que está na mente das pessoas. Por quê? Porque eu fiz errado, eu faço errado, eu ajo errado, e isso está na mente. Então eu preciso fazer alguma coisa. Não vai longe. Aqui na América do Sul, na América Central, ao contrário do que alguns aí dizem, né, que nós temos aqui, os índios andavam pelados, então eles não tinham nenhuma maldade, eles estavam no paraíso, até que chegou os europeus e tudo mais. Conversa fiada. Sacrifícios humanos por causa da propiciação. Uma tribo invadia a outra e levava. A tribo que vencia levava os guerreiros e sacrificavam, cortavam a cabeça em cima daquelas pirâmides daqui dos astecas, dos incas e de todos esses povos aqui da América do Sul, e jogava a cabeça lá de cima para baixo, tomava o sangue, tirava o coração e assim vai. Crianças eram sacrificadas.
Tinha tribo que tinha um número reduzido de mulheres, porque as mulheres das outras tribos eram sacrificadas. Tinha tribo que tinha poucas mulheres e consequência disso. É sempre o mais fraco que sofre, né? Então, isso é algo que o ser humano, e hoje nós praticamos de uma outra forma. Então, olha, eu preciso fazer uma esmola, uma caridade, porque eu faço mal. Então eu preciso, eu preciso amenizar a ira de Deus comigo. Precisa um justo morrer, porque eu sou injusto. É essa mentalidade que se tem. Só que nenhum justo humano, aos olhos humanos, é justo perante Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Então ninguém, nem a criança, nem a mulher, e nem ser humano nenhum, os guerreiros que perderam a batalha, podem morrer para amenizar o peso do meu pecado diante de Deus. Não vai resolver. Só um homem poderia fazer isso, nenhum outro. Se eu quisesse morrer por você, não resolveria. Você continuaria levando seus pecados, porque a minha morte seria justa pelos pecados que eu cometi. Só Jesus. Por isso não há outro caminho. Por isso que ele vem afirmando: eu sou o caminho. Ninguém, nenhum líder religioso na história da humanidade disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Preste atenção nisso aí. É muito sério, uma afirmação muito taxativa, muito expressiva. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Ele é o único homem que poderia morrer por mim e por você, e o fez. E não foi porque Deus não quis, ou para aplacar a ira de Deus, como nós pensamos, mas Deus aplacou a sua ira. Deus mesmo aplacou a sua ira, porque Ele não vê o mal, Ele é adversário do mal. Ele não vê o mal com bons olhos, ele não aceita o mal, e é justo. Por outro lado, ele é amoroso, ele ama a mim e a você. Dentre a opção para parar o mal, ele teria que me matar, ele teria que extinguir a humanidade. Ele preferiu salvar o ser humano e enviou Jesus como homem, um homem sem pecado, para a remoção dos meus pecados, o justo pelos injustos. Só Jesus poderia cumprir esse papel, ninguém mais. E não é só pela propiciação, mas pela reconciliação. Nós estamos separados de Deus. E aí, lá em Coríntios, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A reconciliação que Ele promove é porque nós estamos separados de Deus. Por quê? Porque é por causa do pecado. A remoção do pecado leva nós termos comunhão com Deus. E só tem uma forma de nós termos comunhão com Deus, nós temos um relacionamento com Deus. Só existe um jeito disso, através de Jesus. Não tem nenhum outro jeito. Esse estado de graça só foi concedido ao homem por causa da encarnação e do sacrifício de Cristo. Deus é favorável a nós, diferente do entendimento das nações que sacrificam aos seus deuses, sacrificam de forma inútil, porque não resolve o que eles querem por conta disso. Diferente das nações que viviam em paralelo, e até de Israel fazendo isso, naquele tempo, 750 anos antes de Cristo, né? Não resolve, o sacrifício humano não vai resolver, e não é para resolver. Eu não tenho direito sobre a vida, eu não consigo dar a vida. Como é que eu tiro a vida?
Quando por um ensino falso na igreja é removida a encarnação, não sobrou mais nada. Você percebe como isso é danoso? É muito bacaninha, não, o espírito é bom, a carne é má, é muito bacaninha, mas está errado na sua essência isso aí. Percebe? Porque se eu remover a encarnação de Cristo, não sobra mais nada para o ser humano, não existe salvação então. Ele se tornou semelhante a nós, ele encarnou, se tornou semelhante a nós, é isso que João está dizendo. Eu vi, eu apalpei, eu vi esse poder cósmico, universal, se fazer na minha frente e tomar forma humana, e reconheci, ele era o único que falava assim, dentre os três mais próximos, né? Pedro, Tiago, João. Toda a salvação é fundamentada no fato de que Jesus veio em carne, porque só um homem perfeito poderia pagar os meus pecados. Se ele não viesse, se Deus não enviasse, seríamos automaticamente condenados pela justiça divina, que é perfeita. Ela é perfeita, não tem como um pecador estar diante dele, a não ser que tenha sido lavado no sangue de Jesus. Por isso que é importante essa comunhão, a morte de Cristo. É isso que nós lembramos aqui, porque isto é o meu corpo, é algo palpável, e isto é o meu sangue. Está percebendo? Então a nossa comunhão, tá, com Jesus é por causa do amor de Deus, que enviou seu Filho Jesus Cristo. E o amor demonstrado na cruz nos constrange, porque quando a gente entende o princípio disso, quando a gente entende o que Deus fez e por que Ele fez, porque Ele quer passar a eternidade comigo, com você, do lado dele, entendeu isso? E se você não receber Jesus, você não vai passar a eternidade com Ele, entende isso? Porque Ele ama você profundamente, Ele ama você ao ponto de dar a própria vida por você. Quando a gente entende isso, aí a nossa comunhão passa a ser plena, nós começamos a orar, a falar com Deus, Ele ouve a nossa oração. E quantas vezes na sua vida cristã você falou com Deus e Ele respondeu para você? Quantas vezes? Quantas vezes? Quem sou eu? Estou falando do trono do universo, estou falando do Rei do universo, o Criador desse universo infinito. Eu estou falando de um ser que não tem princípio de dias. Como é que Ele me responde? Como assim? Quem sou eu? Nem lá com o presidente, eu chegar lá não me recebe, eu saio daqui, dou um pontapé, nem com nenhuma autoridade, quanto mais a de Deus, e Ele me recebe. Quando a gente passa a entender isso, a nossa comunhão com Ele passa a ser plena, tá? A gente passa a viver uma vida para Ele, porque a gente entendeu o amor dEle. Ele passa a ser o centro de tudo na nossa vida. O principal mal da humanidade é a gente estar separado de Deus, essa solidão que me incomoda a todo tempo, porque eu sinto que eu estou sozinho. Mas aí a gente faz a oração e a gente percebe que não está não, você não está sozinho. O principal mal da humanidade é estar separado de Deus, e Jesus vem promover a reconciliação do homem com Deus. Ele vem ser a propiciação de Deus com o homem. Na reconciliação, ele busca resolver o problema humano de inimizade com Deus, e na propiciação ele resolve o problema da ira com o pecado do homem. Uma foca o homem, outra foca Deus, ambas na mesma pessoa de Jesus Cristo. Percebe? A verdadeira mensagem do Evangelho é que nós precisamos estabelecer o nosso relacionamento com Deus. O verdadeiro motivo
é o restabelecimento da comunhão comigo mesmo, de eu me aceitar, de eu me enxergar, entender como eu sou dependente de Deus, com o meu irmão, que eu não sou, ele não é diferente de mim, eu não sou melhor do que ele, mas nós temos essa tendência, mas eu não faço isso, lá, o Joãozinho faz, mas eu não faço, então eu sou melhor do que o outro. A gente pensa assim, a gente é arrogante, é exclusivista, é individualista. Isso é pecado diante de Deus. Isso é assim porque nós somos pecadores. Isso é pecado diante de Deus. Então Deus manda Jesus restabelecer o relacionamento entre nós, comunhão. Temos algo em comum, o sangue, o corpo de Cristo, fazendo a diferença na nossa vida. A comunhão é a participação da vida comum em Cristo, por meio do Espírito Santo, que habita em nós. É uma sociedade, sabe, minha e sua, nossa, no corpo de Cristo. No corpo de Cristo, o ponto essencial é que a verdadeira alegria vem somente da comunhão com Deus. É o que ele fala no finalzinho. E aí é o que ele fala no finalzinho, no versículo 4, que ele diz que para que mantenhais comunhão conosco. E nós, a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas nós queremos para que a nossa alegria, porque a sua ausência também vai ser ruim para mim, a nossa alegria seja completa. Jesus é homem, foi homem e o será eternamente homem. Temos um representante humano no trono do universo. Deus é misericordioso, é impressionante. Como Ele é bom. Como é que nós estamos em relação à nossa comunhão com o nosso irmão? É por causa da humanidade de Cristo que participamos da ceia. E é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos participar da ceia. O pão simboliza o corpo de Cristo, o corpo humano de Cristo. Jesus é 100% homem e é 100% Deus. Anjos, quando apareciam com mensagem, não aceitavam quando alguém se ajoelhava diante dele para adorar. Jesus nunca rejeitou a adoração quando esteve na terra, nunca, exceto de demônios. Filho do Deus Altíssimo, cala-te, sai daqui, sai dele. Humana, ele sempre recebeu adoração. Jesus é Deus, nenhum outro ser celestial é digno de adoração, só Deus. A ceia enfatiza a humanidade de Cristo. O corpo de Cristo está aqui. Esse é o corpo. Simbolismo de uma verdade. Não é simbolismo de um simbolismo. O corpo de Cristo simboliza a humanidade de Cristo. E também é uma forma de combater o gnosticismo da igreja primitiva. Se a gente começasse a ouvir um cara falar que Jesus não vem em corpo, que isso é conversa fiada, a gente, então, como é que é isso aqui então? Entendi. Carne transpassada, o corpo de Cristo. Hoje nós vamos participar da ceia. A ceia é um memorial dessas coisas, para a gente lembrar dessas coisas que nós acabamos de estudar, que precisamos ter comunhão, precisamos ter reconciliação, precisamos desenvolver essa comunhão, aumentar essa amizade, porque é isso que Deus quer e requer de nós, que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Lá em Coríntios, eu vou ler o texto, depois eu vou pedir, parece que nós estamos em cântico, né? Ou não? Temos? Nós vamos receber a ceia, e nós vamos ler um texto em Coríntios. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos
não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos, isso é Paulo, lá em 1 Coríntios 10, 16 a 18. O pão que partimos não é a comunhão no corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Israel, quando ia sacrificar animais pelos pecados, comiam a carne do animal. Depois ele era assado ali, a gordura era queimada e derretida, e eles comiam a carne. Quem come da carne não é participante do altar. Quem come da carne é participante do sacrifício de Jesus. Entende? O corpo dele é um simbolismo, mas é exatamente isso que está simbolizando o sacrifício pelo pecado. O autor de Hebreus, ele vai falar que sacrifício de bodes e de touros não purifica o pecado do homem, mas do Rei eterno excede até a necessidade para o perdão. Temos em comum o sangue de Cristo, que é derramado em nosso favor. É isso que é a comunhão. Nós temos comunhão no sangue de Cristo. Temos comunhão no corpo de Cristo, que foi transpassado por nós, por mim, por você, por todo ser humano. Temos comunhão e participamos de um só pão, que é Jesus, o pão que desceu do céu. O verdadeiro pão que dá para vocês não foi Moisés, é o meu Pai que dá o verdadeiro pão para vocês. Sou eu, o verdadeiro pão que desceu do céu. Percebe quando Jesus está falando? Quando Israel realizava o sacrifício dos animais, eles aspergiam o sangue sobre o propiciatório e dava a carne do animal para aquele penitente por conta da expiação da culpa do pecado. O que Deus queria ensinar nisso não é que o bode e o touro, o sangue dele purificava o homem do pecado, mas que o pecado dele é derramamento de sangue. Você entende? Por causa do pecado do homem, o sangue do homem é derramado. Ele queria que nós tivéssemos a noção da gravidade que é de uma reles mentirinha. A mentira sem importância. A gravidade disso. Deus se ira no céu com o nosso pecado, porque promove o mal do meu semelhante. Então, participamos do altar da cruz, quando participamos da ceia, nos alimentando do sacrifício de Jesus por nós. A ceia do Senhor é a declaração da nossa comunhão no sacrifício de Cristo por nós. Amém? Eu vou pedir para o Lucas e vou pedir para o seu Roberto para, por favor, servirem a ceia para nós.